Hello, hello, how are you doing? Fine? Olá, pessoal, eu sou a professora Magali, sou professora de língua inglesa dos 9º anos e eu vim aqui hoje para conversar com vocês a respeito do Simple Past, passado simples dos verbos. Então, um verbo está no Simple Past quando ele narra ações que já aconteceram, ações que estão no passado, ok? Mais especificamente hoje, nós vamos trabalhar com os verbos regulares. Vamos ver como que fica, como é que nós construímos o passado dos verbos regulares. Ok? Let's study English? Muito bem. Muito bem, pessoal. No Simple Past, em inglês, em relação ao passado, os verbos subdividem-se em dois grupinhos. Os regular verbs, que são os verbos regulares, cujo nome já diz, segue uma regra para a formação do passado. E essa regra é o acréscimo de ed ao final do mesmo. O verbo está na sua forma básica, no passado ele recebe o ed, então ele fica na forma passada. Finish, trabalho, finished, trabalhei. Okay? Pessoal, uma outra categoria de verbos, que são os verbos irregulares. Estes verbos, para irem para o passado, não seguem regra alguma. Cada verbo tem a sua forma passada. Para sabermos, para aprendermos melhor sobre esses verbos, nós temos que memorizar a lista de verbos irregulares. Mas não é nosso caso hoje. Hoje nós só vamos trabalhar com os verbos regulares. Aqui é um exemplo de verbo irregular. Build, construo, built, construiu. Ok? Vamos ver mais um pouquinho. Pessoal, em relação aos verbos regulares no passado, um verbo vai para o passado em língua inglesa quando a ele acrescentamos o sufixo ed, certo? Se o verbo está na sua forma básica, work, trabalho, worked, trabalhei. Acrescentei o sufixo ed. Esse pedacinho aqui no final, pronto. Já esse verbo está no passado. Finish, termino. Finished, terminei. Ok? Vamos ver como ficam os verbos de acordo com a sua terminação para receberem um ed. Quais são as alterações que nós temos que fazer aos verbos antes dele receberem um ed. Se for um verbo que já termina em e, como é o caso do verbo live, acrescentamos a ele apenas o d. Live, lived. Certo? Se o verbo terminar em y, olha o caso do study. Certo? Antes do y vier uma consoante. O d aqui, depois antes do y. O que nós vamos fazer? Nós vamos substituir o y por i antes de acrescentar o ed. Então, verbo termina em y, consoante, i, ed. Certo? É o passado dele. Agora, se o verbo terminar em y e antes do y vier uma vogal, aí nada vai acontecer. Você vai conservar o y e acrescentar o ed apenas. Olha só, play, antes do y vem vogal. Played, só recebe o ed. Ok? Vamos lá. Algumas alterações ortográficas, algumas modificações de alguns verbos ao receberem o sufixo ed. Muito bem, pessoal. Quando o verbo for um verbo formado por uma única sílaba, que nós chamamos de monossilábico, e terminar por CVC, lembra do CVC? Consoante, vogal, consoante. Certo? Verbo monossilábico, stop, uma sílaba. Termina por consoante, antes da consoante vem uma vogal, antes da vogal vem outra consoante. CVC, certo? Estes verbos, pessoal, antes de receber um ed, ele terá a sua última consoante dobrada. Então, aqui, olha o que eu fiz. O verbo stop, monossilábico, uma sílaba só. Termina por consoante, vogal, consoante. Eu dobrei o P antes de eu acrescentar o ed. O verbo prefer, consoante, vogal, consoante. Eu dobrei o R antes de acrescentar o ed. Certo? Beleza? Então, tem essa alteraçãozinha ortográfica que nós temos que prestar atenção. Porém, se o verbo tiver mais do que uma sílaba e a última sílaba não for a sílaba tônica, esse verbo, mesmo que termine em consoante, vogal, consoante, não dobrará a consoante final. Visit. A sílaba tônica dele é o vi. E ele termina em consoante, vogal, consoante. Mas ele não dobra a consoante final. Nós vamos a ele acrescentar apenas o ed. Certo? Então, nós temos que prestar atenção nessas regrinhas. Pequenas regrinhas antes de nós acrescentarmos o ed
aos nossos verbos para traspassá-lo para o passado, ok? Muito bem. Aí nós temos aqui um exercício de caça-palavras. Encontre no caça-palavras os verbos abaixo, mas atenção, eles estão no passado simples. E são todos verbos regulares, ou seja, recebem a terminação ed. Answer, answered. Então, aqui está pedindo para girar a folha, mas eu girei a folha para vocês já. Então, pessoal, é o seguinte. Esses verbos vão estar aqui no caça-palavras e eles vêm com a terminação ed. Então, você não vai achar aqui o answer, você vai achar o answered. Você não vai achar o carry. No caso aqui, ó, termina em y, antes do y vem consoante. Você vai achar o carried, certo? Cook, cooked, dance, só o D, danced. E eles estão todos aqui nesse misturado de palavrinhas, certo? Vocês vão prestar atenção. E o que eu fiz para vocês? Como aqui ficaria muito difícil nós fazermos ao vivo, eu já trouxe o exercício feito aqui. Olha só que bacana, ó. Nós temos aqui, ó, porque nesse caça-palavras, nós temos palavras de baixo para cima, palavras de cima para baixo, nós temos palavras na diagonal, nós temos de trás para frente e etc. Então, eu já achei que ficava melhor eu resolver e também aqui os verbos no passado. Vejam bem vocês. Answer, answered, só ed. Carry, como termina em y, a gente acrescenta ied, carried. Cooked, apenas o ed. Danced, apenas o d, né? Kissed, o ed normal. Loved, apenas o d. Packed, nós acrescentamos aqui no packed o ed. Planted, ed também. Push, ed. Tired, só o ed, né? Só o d, que termina em i. Watch, watched. Ask, asked. O clap é aquele caso, pessoal, de um verbo monossilábico formado por uma única sílaba, consoante, vogal, consoante, a gente dobra a consoante final. Copy, copied, ied. Disliked, ed, só o d. Listened, ed. Mop, também mesma coisa, consoante, vogal, consoante, dobra a consoante final. Paint, painted. Play, played. Repair, repaired, ed. Walk, walked. Work, worked, worked. Call, called. Cleaned, cry, y antes do y vem consoante. Cried, fold, folded. Leave, só o d. Opened, picked, pulled, studied, ied e washed, certo? Vamos passar para cá. E aqui está, pessoal, aqui estão os verbos que nós vamos encontrar. Olha só. Aqui, ó. Studied, worked, kissed, called, folded. E assim por diante, aqui estão essa caça-palavras aqui resolvidas, ok? Muito bem, pessoal. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre os verbos regulares. Bye, bye. Fiquem em paz.